Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar nesse momento, se você crê nas Escrituras Sagradas, para nós meditar na Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando no livro de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e o versículo, bendito seja o nome do Senhor, o versículo 14 até o 16. Efésios, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade. Em caridade, crescemos em tudo, naquele em que a cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você, se você crê na palavra de Deus, sobre espírito enganador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui a advertência que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, para que nós tenha cuidado, bendito seja o nome do Senhor, para não deixar o caminho da verdade e seguir espíritos enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo hoje muita confusão no mundo e as pessoas tiraram os olhos da palavra de Deus, estão cegados, seguindo o espírito, sem examinar nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, e o versículo, bendito seja o nome do Senhor, versículo 1 e 2, que nos diz: mas não admita o melhor, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homem que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar e meditar com você sobre isso, sobre os espíritos enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, querido irmão e amigo, que tudo aquilo que sai fora da palavra de Deus passa a seguir um outro espírito que não é o espírito da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. É um espírito anticristo, antipalavra, que vai enganando aquela pessoa e conduzindo para longe de Deus. Agora nós podemos ver que cada denominação, louvado seja o nome do Senhor, fundada por um homem que segue dogmas e doutrina, louvado seja o nome de Jesus, ela está fora da palavra. Ela está seguindo um espírito enganador. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos meditar, louvado seja o nome de Jesus, e vamos ver se nós não estamos sendo enganados e seguindo um caminho em direção ao abismo. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo o que está fora da palavra segue um espírito enganador. Bendito seja Deus. Nós podemos olhar ali em Oséias, capítulo 14
e o versículo 12, e vamos seguir nessa linha, olhando o que nos diz a palavra sobre esses espíritos enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias, nós vamos ler aqui, capítulo 4 de Oséias, e o versículo 12, que nos diz: bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oséias 4 e o versículo 12, que nos diz: louvado seja o nome de Jesus. Aqui o versículo 12 de Oséias nos diz: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e ele se corrompe, apartando-se da sujeição do seu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esses espíritos têm feito confusão no mundo, por meio do sistema religioso, operando nas denominações que são fundadas baseadas em dogmas, em teologia, com suas doutrinas, e as pessoas, por não examinar a palavra de Deus e não santificar a sua vida, eles vão deixando o caminho da verdade e vão seguindo espíritos enganadores. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos meditar sobre esta verdade e vamos pedir a graça de Deus e a misericórdia para que Ele nos ilumine o nosso caminho e nós possa se afastar desses espíritos enganadores. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, meu querido amigo, na palavra de Deus. Se você é um cristão, que você foi chamado por Deus, você tem que se apoiar na palavra de Deus. Não pode sair daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor. Nada, querido irmão e amigo, pode nos convencer, um cristão, de deixar a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Se você é verdadeiramente um cristão, você vai ver que tudo que sai da palavra segue um falso espírito, segue um caminho errante em direção ao abismo. Bendito seja Deus. Eu recebi agora há poucos dias a visita de um cidadão, por certo muito querido, bem educado, bendito seja o nome do Senhor, e bem polido pelo polimento eclesiástico. E ele veio me visitar e veio me pedir apoio para uma certa denominação que ele tinha fundado, que ele queria começar um trabalho aqui na cidade onde eu moro e veio me pedir o apoio. Bendito é o nome de Jesus. Eu fui e eu lhe disse, eu somente reconheço, bendito seja o nome do Senhor, uma igreja na face da terra. E esta igreja que eu reconheço, ela não foi fundada por homem. Bendito é o nome de Jesus. Ela foi comprada com o sangue de Deus, o verdadeiro Deus, ali na cruz do Carvalho, sem nenhuma participação do homem, ele ali revelado na pessoa de Jesus Cristo, ele derramou seu sangue e comprou essa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Que não é fundada por um homem, que não pode sair da sua palavra. E é a única igreja que eu posso reconhecer e apoiar na terra, é essa igreja, que não é fundada por um homem, aonde você não pode se filiar nela por meio de um livro ou por uma credencial,
ou por um aperto de mão. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que nascer nela. E ele me disse para mim que o título da sua igreja era Restauração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lhe disse, então, você crê, bendito seja Deus, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, na ordenança de Jesus, no batismo no Espírito Santo, porque a palavra restauração é tudo aquilo que volta à sua origem de princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos restaurar alguma coisa, seja uma foto ou uma obra, nós não podemos mudar nada. Nós temos que restaurar ela e trazer ela para a sua origem de princípio, que ela foi criada. E ele olhou para mim e disse, sim, a minha igreja, ela segue como todas as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela segue como todas as igrejas batizam, assim eu batizo também. Eu olhei para ele e disse, mas o nome da sua denominação está errada. Você tinha que botar o nome da sua igreja, Maria vai com as outras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso que está acontecendo no mundo hoje. Muita igreja sendo fundada fora da palavra de Deus, e ali vão uns colocando as mãos no ombro da outra e seguindo a trilha da prostituta em direção ao inferno. Nenhuma pessoa, meu querido irmão e meu querido amigo, você pode provar que foi batizada nas Escrituras Sagradas, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é um dogma criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, a mãe de prostituição. E toda aquela denominação que não se apoia na palavra e que não tem a sua chamada vinda de Deus, ela coloca as mãos uma no ombro da outra e vão indo na mesma trilha, louvado seja o nome do Senhor, seguindo o caminho da prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, em Oséias, onde é que nós estamos lendo, no versículo, no capítulo 5, e o versículo 4, nos diz, não quer ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o Senhor, o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhece o Senhor. E é isso que nós estamos vendo, e é sobre isso que eu estou meditando com você, louvado seja o nome do Senhor, para que nós tenhamos cuidado de não estar seguindo um espírito enganador. Nós estamos vendo hoje as falsas igrejas, denominação, fora da palavra, seguindo seus dogmas, suas doutrinas, vivendo na prostituição, homens deixando a sua esposa, casando com outra, mulheres da mesma forma, bendito é o nome do Senhor, e aquele espírito de prostituição está ali enganando e levando aquele povo no caminho da prostituta em direção ao inferno. E nós estamos vendo esses espíritos trabalhando hoje no mundo. Bendito é o nome do Senhor. Tirando o ser humano da palavra
de Deus, do fundamento dos apóstolos, e colocando na trilha, bendito seja o nome do Senhor, que conduz para o inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando, meu querido irmão e meu querido amigo, no fim da raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos se aproximando do fim da raça humana. A pior espécie vivente que Deus colocou na terra. Virou as costas para Deus e saiu desde lá do Éden, seguindo o espírito enganador e doutrinas de demônio, e vem se multiplicando e descendo em direção ao abismo, sem olhar para as Escrituras, sem olhar para a palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo, que está aqui na terra, ela não tem luxúria, ela não se engana com o espírito de luxúria. Aquele cidadão me mostrou um vídeo da sua igreja e ele disse: se o senhor um dia me fazer uma visita, você vai ver que Deus tem me abençoado. É só carro importado na minha igreja. Me mostrou um grande templo que ele tinha construído, com cadeiras aveludadas, vermelhas, verdadeiro trono, púlpito de cristal. E ele diz: olha como Deus tem me abençoado. Mas aqui nós vimos, no versículo que nós lemos aqui em Oséias, capítulo 4, verso 12, que o espírito de luxúria os engana. E eles se apartam de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não recebem mais a sujeição vinda de Deus. E eu disse para ele que eu preferia sentar num banquinho, num cepinho de madeira, com 2 ou 3 pessoas ali na minha volta, ou que não tivesse ninguém, mas que a presença de Deus estivesse ali comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo nunca pregou dentro de um templo com luxúria. Jesus nunca andou em carro importado. E esses espíritos imundos hoje estão conduzindo um povo que se diz cristão, estão ali enganados por espírito enganador, seguindo a prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, meu querido irmão e amigo, Ele possa lhe abençoar e você possa ver e examinar aonde você está e ver se verdadeiramente você está na trilha que Jesus Cristo lhe colocou. Entrou pelaquela porta estreita e está andando num caminho estreito. Ou se você tirou os olhos da verdade e você está seguindo espírito enganador e doutrina de demônio e vivendo em comunhão com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui o que Jesus Cristo disse. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 23 e o versículo 15. O Senhor Jesus Cristo falando com um povo religioso, com escribas, com os fariseus. E ele disse aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Louvado seja o nome de Jesus. Pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazei filhos do inferno, 2 vezes mais
do que você. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso aí, meu irmão e meu amigo, que eu quero meditar, estou falando e meditando com você, para que você tenha cuidado de não seguir, bendito seja o nome do Senhor, uma trilha errada em direção ao inferno, porque aqui Jesus Cristo estava falando com os escribas, que eram os representantes da lei, e com os fariseus, que representavam as religiões. E ele diz, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, louvado seja o nome do Senhor, que percorreis a terra e o mar, para fazeres um prosélito, que quer dizer uma denominação ou um partido religioso. E depois de o teres feito, fazem filhos para o inferno, 2 vezes pior do que vós. Louvado seja o nome do Senhor. Só há um caminho, meu querido irmão e amigo, que te conduz à vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. E Ele é a sua palavra. Foi Ele que comprou essa igreja ali na cruz, derramando o seu próprio sangue. Era o sangue de Deus que estava ali. Louvado seja o nome de Jesus, sendo derramado ali na cruz para comprar a sua igreja. Ninguém pode tirar um cristão da palavra de Deus. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por um dogma, por uma doutrina, e seguir falando no nome de Jesus e seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Que Deus lhe abençoe você que está assistindo essa meditação, que não é uma denominação, que está indo até você, à luz da palavra de Deus, para lhe mostrar o caminho da verdade, para que você saia dessa trilha errada que você está indo, seguindo a prostituição, seguindo o pecado, o mundanismo, e você possa se apoiar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, meus queridos irmãos, está totalmente sendo conduzido pelo anticristo, pelo um espírito enganador que tirou o ser humano e até a própria natureza ele está tentando tirar, hibridizando e levando para o caminho do abismo. Mas o povo de Deus, os predestinados, filhos, filhas de Deus, eles têm um caminho para trilhar aqui na terra, em direção à vida eterna. E esse caminho é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que nascer nessa igreja de Deus e não se filiar em uma denominação e seguir dogmas, doutrina, no meio da prostituição e do mundanismo. Eu espero, meu querido irmão e meu querido amigo, que essa simples meditação ela possa alcançar muitos predestinados que estão sofrendo, como tem muitas pessoas que falam comigo e vêm me mostrando o que estão vendo dentro das igrejas, e eles não estão se dando conta que eles estão seguindo um espírito enganador. E que você hoje possa largar tudo isso e se apoiar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele que lhe resgatou ali na cruz do Carvalho. E que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.